Alô. Oi. Daniel, eu queria só deixar aqui uma conclusão a respeito da televisão. Primeiro, quero deixar uma correção a respeito do que eu falei sobre a fonte. É, bem, estava errado e não estava, né? Porque eu levei em consideração o que está escrito aqui no esquemático, aqui na folha da fonte, da placa fonte PFC. Ele está dando uma tensão aqui, uma tensão de referência, é, que não é uma tensão para a nossa rede, ela não é correta, tá? Nesse ponto de teste aqui, ele nos dá lá uma tensão de 430. Deixa eu só pausar. Pronto, achei aqui. Ó, lá na fonte, tá no esquemático da placa fonte. Aqui que eu juntei todas as páginas no CorelDRAW, fica mais fácil. Aqui ele dá uma tensão de referência de 430 volts, né? E foi por essa tensão aqui que eu me baseei, né? Porque a tensão, mas só que eu ainda não tinha observado naquele momento que a tensão aqui de entrada AC é 300, né? É 300 volts. Então a nossa tensão aqui é 220. Então aquele valor de, essa aqui é a tensão alternada de 300 volts, a nossa é 220. Logo aqui o valor depois da retificação não vai dar 430, né? Seria a tensão mínima de trabalho. Depois a fonte PFC, que é o que corrige o fator de potência, né? Aqui ela aumentaria essa tensão para esse valor aí. Bem, foi por isso que eu falei que a fonte PFC estava com valor baixo, né? Foi baseando com o valor do esquema. Mas se a gente for para cá, para a tensão de 220 pico a pico, né, na corrente alternada, depois de retificado e trabalhado pela fonte PFC, vai dar o valor padrão, que é de 380, como nas outras, tá? Que não tem aqui no esquema esse valor de 380. Como foi que eu cheguei à conclusão? Essa conclusão, vendo que a fonte, depois de testar todos os divisores de tensão, né, os sistemas de segurança aqui, de proteção, então estava funcionando direitinho. A única coisa que eu não achei, que eu achei diferente, também, foi a tensão aqui nesse ponto do Q804. Pela informação, deveria ter 29 volts aqui nesse ponto, né? Aqui, cadê? Deveria haver 29 volts aqui no coletor do 507, 29 volts DC, certo? Então essa era outra informação que eu achei que estava alterada, mas se aquela lá está alterada, né, certamente essa daqui, se aquela lá estava errada em relação à nossa tensão, certamente essa daqui poderia estar também. Aí como foi que eu cheguei a essa conclusão? Medindo a tensão depois que ela recebe o comando do microcontrolador lá da placa principal, ela satura esse transistor, a tensão passa para cá, e aqui nesse momento a gente tem uma retificação por um diodo Zener de 17 volts, tá? Que é esse diodo aqui. O diodo Zener é 17 volts, tá aqui, ó, na base do transistor. Então esse aqui é 17 volts. Outro valor que está errado aqui, ó, 29 volts, aqui é para ter 17 volts, que esse diodo Zener no esquema e na placa lá é de 17 volts, certo? Então essa tensão aqui nesse ponto é 17 volts e lá estava normal, estava 17 volts, tudo bem. Então foi assim que eu concluí que a placa da fonte estava funcionando principal, o circuito fonte da fonte PFC e da fonte principal está funcionando corretamente. Então depois, concluído isso, eu não perdi mais tempo na fonte e passei a trabalhar na placa principal, tá? Então chegando aqui as tensões que chegam da placa principal, a gente tem a ausência dessas tensões aqui, ó. A gente tem a ausência dessa tensão aqui sub-on, e tem a ausência desse comando
desse comando aqui que chega no pino 4, tá? Deixa eu só limpar aqui, só refazer aqui. A gente tem a ausência desse comando aqui, tá? Que é feito em último lugar, e tem a baixa duração desse comando aqui. Esse comando vem daquele microcontrolador, que eu estava analisando as tensões. Esse microcontrolador ele vai fazer a checagem de todas as tensões. Então ele primeiro chega o sinal alto aqui, vem um sinal de nível alto aqui. Esse sinal de nível alto vai fazer com que esse transistor, uma série de transistores sature, e é ele que vai fazer chegar a nível alto, né, aqui na base do Q810, certo? Chegando no nível alto aqui por esse resistor de 4 cassete na base Q510 satura, faz o PC808 conduzir, e essa condução leva até o pino 8 do CI da fonte PFC a tensão necessária para ele trabalhar. Ela está fazendo isso, só que por pouco tempo, tá? Então ela manda nível alto, a fonte PFC começa a funcionar, mas depois de poucos segundos ela desliga. De alguns segundos ela desliga, ali uns 5 segundos no máximo ela desliga. Então esse nível aqui está chegando normal até certo ponto, até do pino 5. Então aqui está chegando normal até certo ponto. Depois a gente tem a ausência desse daqui. Esse daqui não chega, esse daqui que ele vai ligar a placa do inversor, tá? Por isso que eu não perdi muito tempo lá, quer dizer, eu não investi muito tempo na sugestão de fuga do inversor, porque ele nem sequer estava acionando, tá? Então não tem como a placa principal detectar a fuga se o controlador, a placa inverter nem chega a acionar. Por que ela não chega a acionar? Porque não está chegando esse comando aqui alto, né? Ó, é my on, que é o comando que liga os 24 volts da placa inverter, né? Então esse comando chega a nível alto aqui, sai do pino direto do pino do microcontrolador, que já vou mostrar ele, e chega aqui, ó, para saturar Q881. Saturando Q881, Q881 manda nível baixo no gate de Q843. Q843 satura, tá? Porque ele é um MOSFET canal P que satura com nível baixo. Então esse MOSFET vai saturar e fazendo essa tensão aqui, ó, de 24 volts sair, ou melhor, passar daqui, ó, ela tá vindo para cá, essa corrente está vindo aqui, mas ela é bloqueada aqui porque Q843, porque ele está aberto, né? Ele permanece aberto porque ele está recebendo um nível alto aqui da própria fonte que manda 24 volts. Esse 24 volts está normal, mandando um nível alto aqui para o gate de Q843. Ele só liga quando esse transistor aqui satura. Esse transistor não está saturando porque não está recebendo nada lá do microcontrolador, tá? Então não tem como a placa inverter ligar se esse Q843 não ligar também. Então se ele não está ligando, a placa inverter não funciona, tá? Então ele ligando, né, essa tensão de 24 volts passa essa corrente ela consegue atravessar, tá, esse caminho e passa a percorrer esse caminho aqui, chegando até o pino de alimentação lá da placa inverter, tá? Que é aqui, que abrange esses do pino 1 ao pino 5, tá? Os outros são terra, certo? Então por isso que eu não investi tempo olhando a placa inverter, placa inversora, tá?
por causa justamente desse fato, que não está chegando nível alto aqui para ativar a placa inverter. Bem, se a placa tivesse chegando nível alto, a placa inverter tivesse funcionando, tudo bem, aí tivesse acionando e depois desligando, a gente poderia checar um outro comando que vem da própria placa inverter, que até o microcontrolador nesse mesmo socket aqui, tá? Só que não está mostrando aqui porque ele vai separado, né? Como tu sabe, ele segue por um fio separado e vai para a placa principal. Então, como ele não está ativando, não vi necessidade de investir tempo na placa inverter, não, placa inversora. Agora, qual é a minha sugestão? A minha sugestão de defeito. O que eu acredito que seja defeito, seja o seguinte. Só voltando aqui uma explicação a respeito do... Eu voltei lá no esquema, tá? PDF. Essas colorações aqui, ó, elas indicam nível alto, tá? Tudo aqui, assim que a placa aciona. Então, todas essas tensões aqui, elas já mandam nível alto assim que você liga a placa, tá? Então, eu também descartei defeito na fonte depois de também constatar que todas as tensões aqui de 12 volts, 5 volts, standby, a tensão da fonte de áudio estavam também ok, tá? Esse daqui é um inversor step down para 5 volts, esse daqui é um inversor step down para 12 volts, e esse daqui é o step down para 13 volts, tá? Todos eles estavam funcionando normalmente. Isso também depende do comando do microcontrolador. Mas voltando lá. Bem, depois, com calma, eu fui dar uma lida em algumas dicas do fabricante e a gente vê o seguinte, ó. Foi a partir dessa informação que eu comecei a investir mais tempo na placa principal. Aqui ele dá sugestões de diagnóstico e depois eu fui ver, né? No dia seguinte eu fui ver. Acho que foi no dia seguinte ou foi à tarde, não sei. O fato é que aqui ele dá sugestões, né? De diagnóstico de supostos problemas fornecidos pela própria TV. Então aquele LED piscando, o LED vermelho, né? Piscando um determinado número de vezes, seria problema nesses circuitos aqui, nessas tensões aqui, né? Que chegam até um microcontrolador. Então o microcontrolador, assim que você liga a TV, ele faz uma leitura de todas essas tensões. Então essas tensões, o micro constatando que elas estão normais, aí ela permanece com a fonte PFC ligada e aciona a placa inverter e as demais alimentações, inclusive a alimentação do processador, que até então permanece sem alimentação, tá? Então esse comando geral é feito por esse microcontrolador. Então, observando aqui essas tensões, essa sugestão, eu ouvi lá que ela estava piscando 6 vezes. Piscando 6 vezes, o fabricante aqui sugere uma verificação, né? O microcontrolador estaria detectando ali uma tensão anormal no chamada de sub 5 volts, né? Aqui no caso sub 5 volts diminuída, ela estaria abaixo do normal. Então por isso que eu comecei a verificar, mas eu não verifiquei só de 5 volts, eu verifiquei todas as outras tensões, de 3 volts, inclusive a de 9 e a de 12, tá? Todas elas são analisadas pelo microcontrolador. Então aqui chegando no microcontrolador, o IC1100, a gente encontra os pinos responsáveis por essa aferição das tensões, tá? Tá aqui o pino sub 3.3 volts sense de 9 volts, aqui o de 5 volts, tá? Aqui também tem um de 3 volts sense. Essas tensões, todas elas são verificadas a partir de uma tensão de 3 volts. Todas elas têm como referência
Na verdade 2,9 volts, tá? Entre 2,9 e 3 volts. Todas elas são 3, a tensão de comparação é de 3 volts, tá? Mas por que que, como é que elas conseguem verificar as tensões de 5 e de 9, por exemplo? A de 3 não precisa de nenhum tipo de correção, tá? A 3 ela vem aqui, passa por um resistor de 10K, chega, passa por um resistor de um divisor de tensão, mas só que esse divisor de tensão não vai influenciar muito na tensão de 3 volts. A única coisa que ele faz é baixar essa tensão de 3 volts para 2,9, 3 ali, entre 2,9 e 3, tá? Então esse divisor de tensão de 10 com 10K, se você fizer o cálculo, vai dar 3 volts aqui na saída. O de 9 também vai dar 3 volts na saída, 68K, um divisor de tensão de 68K com o de 33K, com a tensão de entrada, uma tensão de entrada de 9, você tem uma saída de 3. Um de 47 com um de 68K, uma entrada de 5, você também tem uma saída de 3. Então todos eles, a tensão de comparação do microcontrolador é 3 volts, né? 2,9, 3 volts, tá? É o analisador de erro, né? O comparador de erro dele aqui. Pois bem, então depois de medido aqui, ó, todas essas tensões, todas elas estavam normais, tá? Estaria anormal se ela tivesse no pino aqui, estivesse chegando menos de 2 volts, menos de 3 volts, aí estaria anormal, mas todas elas estão normais, tá? Então a minha sugestão é que o erro, tá? Repito que eu não comparei, eu não aferi só essas tensões aqui, mas as outras também. O erro está nesse microcontrolador aqui, é uma alteração do comportamento dele. Porque só depois que ele faz todas essas medições, confere todas as tensões, é que ele vai mandar o comando on-off, tá aqui ó, TV main on, e o painel standby on, que vai ativar as outras funções da TV, como a placa inverter, o processador em si, tá? Que esse aqui é só um microcontrolador que vai fazer a leitura, a análise das tensões, vai ver se está tudo ok na TV, tá? Então essa é a minha sugestão. Se eu fosse fazer alguma troca de peça, eu trocaria esse microcontrolador aqui, tá? Porque é como se ele estivesse fazendo uma leitura errada, tá certo? As tensões estão chegando normais, mas ele está fazendo um diagnóstico errado. Ele está mostrando, né, se você ligar lá, ela vai piscar, ela aciona, ele faz a leitura, a suposta leitura, dá o tempo de leitura, e depois, mas ele desliga a TV porque ele constata que as tensões ali, a de 5 volts, né, no caso, estaria errada, porque ele pisca ali 6 vezes. Se você contar lá, liga, o LED aceso vai acender, depois ele apaga e a vermelha começa a acender, piscar 6 vezes, depois para, depois pisca de novo, 6 vezes, depois para. Certo? Então essa é a minha conclusão aí a respeito dessa televisão, tá? Se fosse trocar, eu trocaria esse microcontrolador aqui, que na minha opinião ele está com alguma alteração aqui, tá? Então só depois que ele constatar que as tensões estão corretas, aqui ele vai mandar o comando ele vai permanecer a fonte PFC ligada, ele não vai desligar. Se você quiser fazer até esse teste aí na fonte, mandando o nível alto lá, mandando o nível alto para a placa inverter, provavelmente ela vai funcionar normal, porque mesmo que tiver um problema, ela vai acionar a proteção. Ela, na própria placa tem um sistema de proteção, tá? Então, se você quiser, você pode deixar a própria fonte mandando nível alto também, puxando ali dos 5 volts para um resistor de 10K. Então todas essas funções vão funcionar, eu acredito que estejam normais. A alteração aqui, na minha opinião, está nesse microcontrolador aqui, substituindo ele. Eu acredito que tem uma possibilidade aí considerável de
e a TV funcionar.